Olá, querido amigo, querido irmão da IASE de Canápolis e pequenos grupos. É uma alegria estarmos aqui novamente para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Hoje nós iremos meditar no tema 8, que tem como título, os perseguidos por causa da justiça. O verso principal está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Algumas lições anteriores, especificamente na lição 4, nós destacamos ali qual é o conceito de justiça na Bíblia, O verso onde dizia: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então nós estudamos ali mais ou menos o conceito que a Bíblia apresenta sobre a questão da justiça. Esse verso tem dizendo que, usando novamente essa palavra justiça, só que dando um status para quem a segue, Bem-aventurados aqueles perseguidos por causa da justiça, O que Jesus Cristo quis dizer ao dirigir essas palavras ao seu grupo de discípulos, aquele grupo de pessoas naquela época, naquele contexto, e quais os ensinos para nós hoje, servos do Senhor? Só relembrando que os cristãos, logo no início do movimento cristão, logo ali, logo após o ministério de Cristo, a morte de Cristo, a igreja ela passou por uma perseguição muito grande, muito ferrenha, perseguições que levavam ali os mais variados de castigos, torturas, perseguições, e todas sempre terminando em morte, das maneiras mais cruéis possíveis, A pergunta é: quais as razões ou o que levou a essas pessoas cometerem esses atos de maldade, de crueldade contra os cristãos, já que os cristãos eram pessoas simples, pessoas que tinham um padrão de vida baseado no que a Bíblia ensinava, na questão da fidelidade a Deus. Quais os motivos que eles eram perseguidos e sofriam essas atrocidades? Primeiro, João 18,3,6, Jesus diz que o reino dele não é deste mundo. Evangelho de João, capítulo 18, verso 3,6, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Ao nós nos tornarmos súditos, servos de Cristo, automaticamente nós passamos a seguir e a observar a lei do reino de Jesus Cristo, que é contrário às leis, os ensinamentos, o estilo de vida deste mundo, O que Cristo ensina, a sua norma de padrão, a nossa norma de conduta, a nossa norma de vida, ela se difere totalmente dos conceitos que nós temos visto na sociedade. O governo de Cristo, ele é um governo totalmente do governo secular, do reino terrestre. Jesus, em João capítulo 10, verso 10, diz que ele diz que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir, ou seja, o governo, a justiça que é praticada neste mundo é a justiça da morte, a justiça da maldade, que tem o pecado como seu propulsor. Por outro lado, Cristo diz, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, nós vemos dois contrapostos, dois governos diferentes, duas forças antagônicas, se opõem, estão em oposição, porque os seus representantes, eles são diferentes, Cristo veio para libertar, curar e salvar, e Satanás roubar, matar e destruir. Então, automaticamente, ao seguirmos a Cristo, sofremos também as perseguições deste mundo, Ao servir a Cristo, amigos, nós nos declaramos inimigos também do mundo. O primeiro ponto que a lição destacou, uma das razões porque nós somos perseguidos. Primeiro, nós não nos conformamos com o mundo, suas ideologias e práticas, ou pelo menos não deveríamos, Infelizmente, nós temos visto também que determinadas pessoas são afetadas pelo secularismo, pela sociedade que o cerca, mas um dos motivos que levavam à perseguição aos cristãos do primeiro século é essa diferença que existia entre seu padrão de vida e o mundo. Automaticamente também hoje devemos ter
essa diferença em nosso comportamento, nosso modo de vestir, nosso modo de falar, nosso modo de viver, né, naquilo que nós cremos. Então, ocasionaremos, consequentemente, oposições ao escolhermos servir a Cristo, porque os dois reinos, eles se opõem, eles são reinos opostos, né? Um dos motivos que somos perseguidos, né, neste mundo, além do, como a gente comentou, pelo fato de nós cremos em Cristo, obedecer à sua vontade, um dos pontos mais conhecidos é observar a lei de Deus, né? A questão aí da castidade, sexo após o casamento, a alimentação, né? Um cuidado com a alimentação, um cuidado no modo de se vestir, a observância de um dia de descanso, né? O sábado, né? O dia de descanso para que o Senhor nos deixou. Em outros pontos também que nós encontramos oposições é pelo fato de que os conceitos que a sociedade ela nos ensina, ela nos impõe, são conceitos que distorcem a palavra de Deus, né? A gente poderia citar aqui vários, mas um dos que a gente muito vê é a questão do casamento, né? Entre pessoas do mesmo sexo, a ideologia de gênero, enfim. Então, esses assuntos, eles causam oposição porque são contrários ao governo de Cristo, né? Ao reino celestial, ao que Cristo nos ensina. O texto diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A pergunta que eu faço a você é: quais os benefícios ou onde há felicidade em sofrer perseguição? Se eu fosse perguntar aqui, quem é que gosta de sofrer perseguição? Acredito que todo mundo ia levantar a mão dizendo que não, né? Que não gosta de sofrer perseguição. Mas por que é feliz aquele que sofre perseguição por Cristo? Evangelho de João 6,47 diz que Jesus diz que aquele que crê nele tem a vida eterna. Quando cremos em Cristo, temos a vida eterna, ou seja, enquanto esse mundo oferece uma vida temporal, uma vida limitada à circunstância, ao seguirmos a Cristo e sofrer perseguições, ele nos oferece a vida eterna. Em João 8,51, Jesus diz que aquele que crê nele não sofrerá a morte eterna, ou seja, ainda que venha a morrer, nós temos a oportunidade, a chance da ressurreição. Então, vale a pena ser perseguido por causa de Cristo, porque nós temos acesso e temos a vantagem da vida eterna. João 14,6 diz que em Cristo temos acesso ao Pai. Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele, ou seja, Cristo é o nosso caminho que nos direciona, nos conduz ao Senhor. Então, por isso vale a pena sofrermos, passarmos perseguições por amor a Cristo. João 8:11-25 diz que aquele que crê em Jesus, ainda que seja morto, viverá. Ou seja, por mais que sejamos perseguidos, por mais que venhamos a sofrer, quando nós seguimos, quando nós cremos e aceitamos a Cristo, ainda que venhamos a sofrer as piores perseguições ou sofrer como consequência a morte, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Terminando, uma passagem que está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4. Quais os benefícios quando somos perseguidos? Se há benefício em ser perseguido? Eu termino aqui a nossa reflexão, onde diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, quando nós somos perseguidos, quando nós sofremos perseguições por sermos fiéis a Cristo, por causa da justiça de Deus, nós somos bem-aventurados, porque isso fortalece a nossa perseverança, nos tornando pessoas perseverantes, nos torna perfeitos e assim nos torna dignos de receber o galardão em que Cristo nos dará naquele grande dia, no dia da tua breve volta. Você quer ser perseguido por causa da justiça de Cristo e ser um vitorioso diante das lutas e perseguições? Quer ter a sua fé firmada? Ore comigo nesse momento. Querido eterno Deus, nos dê força, ó Pai, nos dê sabedoria para sermos fiéis a Ti, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos de lutas. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo.